mais um salto no texto, como eu expliquei na aula retrasada, que devido ao contexto filosófico, ao contexto cultural do yoga na modernidade, o texto de Patanjali ele tem algumas nuances que é de ter um andamento didático, um andamento também do desenvolvimento do conhecimento que está sendo apresentado no livro, de uma forma com que para nós, assim, que somos iniciantes nos estudos do Yoga Sutra, possa surgir alguma dificuldade maior, uma dificuldade mais acentuada, né? Por este motivo é que existe uma estrutura por trás do Yoga Sutra, assim como nas principais escrituras do conhecimento védico, o mesmo ocorre com o Bhagavad Gita. E esta estrutura visa dar uma compreensão mais linear do texto. Então, em vez de termos um estudo nele que vá sutra após sutra, capítulo após capítulo, Patanjali criou uma dinâmica em que você tem que previamente já conhecer alguns assuntos, alguns temas, alguns conceitos antes de saltar, né? Ou seja, é necessário às vezes dar um certo recuo no conhecimento nesses conceitos. Então o que acontece? Hoje nós precisaremos dar um salto. Lembra que na aula retrasada nós demos um salto lá para o capítulo 3, para poder entender o que era Samadhi. Hoje nós vamos ter que dar um salto ainda para o capítulo 1, só que no Sutra 41, um pouco mais adiante, pois na ordem desse conhecimento, né, do andamento desse conhecimento, nesse ponto em que nós estamos estudando o Yoga Sutra, se torna necessário compreender agora o significado de Sabidja e Nirbidya Samadhi, certo? E hoje nós vamos estudar então o conceito de Sabidja Samadhi. Sabidja Samadhi. E esse conceito está lá no Sutra 41, por isso nós vamos dar esse salto. Então, se você está acompanhando a sequência, está um pouco mais fácil de entender. Quem está chegando hoje pela primeira vez para acompanhar o estudo, talvez não entenda tão o porquê desta lógica, né? Mas os vídeos serão todos depois, o conteúdo em áudio será colocado no YouTube, já temos alguns lá, e dará para fazer o acompanhamento então gradual e aí sim linear desse estudo do Yoga Sutra como ele é, tá bom? Então no Sutra 41, só para dar a continuidade neste tipo de abordagem que eu estou trazendo para vocês aqui, nós vamos então ler o seguinte. Vou só pegar aqui o andamento para ficar fácil também para passar a vocês. Ele está falando justamente no Sutra 41. O processo essencial envolvido em Sabidja Samadhi. Só para antecipar a ideia, Sabidja Sa é uma raiz que é a mesma raiz de Sam, Sankirtana, de estar junto. E Sa, Bidja, Sa, junto de Bidja, semente. Então é uma prática que exige uma semente, um elemento que vai favorecer esse processo ou prejudicar. É o que nós vamos ver nesse momento. Então no Sutra 41 está dito o seguinte, eu vou ler aqui o sânscrito primeiro. Kshina vrite abhijata syenva manir grahiti grahana griheshu tatashta tadangyatnata samapatihi. A tradução aqui dada por Barbara Storm Miller no livro Yoga, Discipline and Freedom, é um livro bem interessante. Está dito o seguinte: quando consegue-se parar os pensamentos, uma compreensão contemplativa ocorre, na qual os pensamentos, assim como uma pedra de cristal ou uma peça de cristal, é colorida
pelo que está ao seu redor. E então, perceber o processo de percepção ou o objeto de percepção se torna possível. Eu não vou nem reler, eu vou tentar já dar uma explicação paralela a esse conceito, ok? Está dizendo que quando o pensamento para, quando nós conseguimos controlar o fluxo contínuo de pensamentos, ocorre uma capacidade de compreensão contemplativa, na qual os pensamentos se tornam como um cristal. Esse cristal estando sobre uma superfície com elementos coloridos ao seu redor. É uma imagem, uma metáfora. E então, torna-se possível perceber o processo de percepção, perceber o processo de perceber, e também perceber o objeto de percepção. Vamos ler aqui agora a tradução que é dada por Taimni. É um pouco mais hermético ele, mas vamos ver aqui o que ele diz. É o mesmo sutra, ele vai dizer: no caso de alguém cujas modificações mentais é o Chitta Vritti, que foi dito lá no segundo sutra, foram quase completamente aniquiladas, a fusão ou completa absorção uns nos outros do conhecedor, do conhecimento e do conhecido ocorre. Como uma joia transparente colocada sobre uma superfície colorida. Vamos lá. Então ele está dizendo que quando nós conseguimos parar o nosso pensamento, se torna claro o processo de compreensão contemplativa. A nossa mente se torna, então, contemplativa, mas não uma contemplação passiva, uma contemplação ativa. Uma contemplação que é capaz de perceber a percepção, ou de perceber o objeto da percepção. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você perceber o próprio processo de estar percebendo aquilo. Podemos entender isto, dentro de uma linguagem mais atual, como uma metapercepção. É a capacidade que a consciência tem de descrever ou de observar a própria percepção. O próprio ato de perceber. O próprio ato de contemplar ativamente um objeto. E antes de se relacionar com o objeto, ou de definir aquele objeto, a consciência se volta para observar e perceber a própria percepção. É como se nós pudéssemos, e podemos, de acordo com o que está sendo descrito aqui, perceber aquilo que percebemos, ou perceber enquanto percebemos. E a outra forma é perceber o objeto que está sendo percebido. Todos esses fenômenos ocorrem na consciência. Todos estes fenômenos ocorrem na nossa consciência. Então isso é o que indica a dificuldade, muitas vezes, de se compreender a realidade na qual nós estamos, justamente pelo fato de confundirmos o que nós percebemos, do que é percebível e do próprio processo de percepção, ou seja, o que percebe, quem percebe, no que se percebe. Eu vou ler um trecho aqui, onde ele está dizendo, aqui no significado, que ele está dando uma explicação. Taimni, ele diz:
Por muitas razões, este é um dos sutras mais importantes do livro. Primeiro, ele projeta luz sobre a natureza do Samadhi, como talvez não o faça outro sutra. Então, ele está descrevendo aqui a natureza do Samadhi. E a natureza do Samadhi é justamente esta capacidade metaperceptiva. Assim como nós temos no caso aí, no grego, meta, não é, de metafísica, certo? Aquilo que está além da física, nós temos também a metapercepção, aquilo que está além da percepção. É a capacidade de você perceber o processo de perceber. É muito fora da nossa comum atividade, né? Geralmente a gente nem percebe, a gente só absorve, sem nenhum crítico, sem nenhum juízo crítico, né? Exatamente, como se houvessem duas mentes, né? Uma mente que observa e outra mente que observa aquilo que está sendo observado. Possibilita-nos ter uma certa visão interior da natureza da consciência e da percepção mental, e por último fornece um indício do modus operandi aos muitos poderes que podem ser manejados pelo yogi. Porque a grande questão aqui na psicologia do yoga é a capacidade que nós temos de não ficarmos enjaulados pelos próprios pensamentos, não ficarmos presos nos próprios condicionamentos, não ficarmos limitados por uma consciência material, uma consciência materialista. E isso se torna possível quando nós então temos essa possibilidade de dar um afastamento. A ideia que eu consigo ver assim, talvez descreva um pouco isto, é de você se afastar. Imagine que você está aqui observando um objeto que está à frente. E você dá um recuo. A sua percepção continua no mesmo lugar, só que agora você recuou a sua consciência para observar num campo maior, um ângulo maior de visão. É isto que ocorre neste estágio de compreensão do Samadhi. Se temos de compreender o sentido fundamental do Sutra, devemos primeiro recordar a concepção filosófica sobre a qual ele está baseado. Certo? De acordo com esta concepção, o universo manifesto é uma emanação da realidade suprema, e seus diferentes planos visíveis e invisíveis podem ser considerados como formados por uma espécie de condensação progressiva. Quer dizer, tudo que existe está dentro de uma realidade absoluta, de uma realidade suprema. E tudo que está dentro desta realidade suprema é mantido por esta mesma consciência suprema. E a nossa individualidade é o princípio de uma consciência individual que é parte dessa consciência suprema. Está inserida nesta consciência suprema. Embora não seja a consciência suprema, mas uma fração infinitesimal desta mesma consciência suprema. E aqui fala então sobre essa condensação progressiva ou involução da consciência. É um tema um pouco mais polêmico, talvez, a involução da consciência, até porque esse termo não é um termo que eu também eu entendo, mas não é o termo que eu utilizo para entender o processo de evolução da consciência. Mas a condensação progressiva e a involução da consciência pode ser entendido da seguinte forma: já que nós somos uma consciência espiritual, nós somos uma consciência eterna, e esta consciência espiritual eterna, ela é constituída de elementos que são espirituais, não é? Até porque
a matéria é limitada, a matéria é finita, mas a natureza essencial dessa presença na matéria, que é a alma, é espiritual, é eterna, ela então tem um processo natural de evolução, um processo natural de escalada progressiva para uma melhor qualidade de consciência. Isso significa que nós podemos ter um processo, podemos ter um momento da nossa vida que temos um determinado padrão de consciência, ainda muito limitado, às vezes muito condicionado, certo? Mas o processo da própria vida humana é para mudar esse padrão, melhorar esse nível de consciência. E o yoga tem como base, na sua metodologia, na sua ciência, não é? Esse objetivo: ajudar com que possamos desenvolver qualitativamente esta consciência. Quando, claro, não somente pelo yoga, existem outros processos, a própria aquisição de conhecimento que nos leve para este metaconhecimento sobre si mesmo, ou seja, o autoconhecimento, também promove, naturalmente, uma mudança desses padrões condicionantes da consciência. Então, se nós não estamos trabalhando para esse desenvolvimento da nossa consciência, pode ocorrer de termos, então, em vez de uma leveza e evolução contínua, um processo de condensação. O que é esse processo de condensação? É o processo que nos leva a ter muito mais uma perspectiva materialista, uma concepção moldada pelo materialismo, um materialismo completamente destituído de sua natureza espiritual, muitas vezes até contrário a ela, em negação a essa natureza espiritual original, intrínseca, que nos leva a ter então uma vida, um estilo de vida, um comportamento, uma busca por valores que nos afastem, nos condensem na matéria, em vez de nos favorecer nesse processo de desenvolvimento da consciência rumo a um nível de consciência espiritual. É isso que caracteriza pessoas que tenham assim, uma propensão maior para uma vida materialista, outros têm uma propensão maior para uma vida mais equilibrada, saudável, outros para uma propensão realmente dedicada à sua realização espiritual, que não é da maioria. É como se tivéssemos aí uma pirâmide. A grande base é de pessoas que estão numa consciência completamente envolvida, embebida, imersa no materialismo. Desde o mais sutil, certo? Que é muitas vezes assim, ter valores, ter concepções, como até aquele que está realmente deixando a pessoa completamente enredada, em até mesmo negar a própria existência de uma natureza espiritual dela mesma. No meio ali teremos pessoas que já estão um pouco frustradas com esse estilo de vida materialista. Então começa a buscar alguma solução, ou pelo menos tem ali um respaldo, muitas vezes pela religião, muitas vezes por estudos, conhecimento, cultivo, né, de vida saudável, de vida equilibrada. E uma faixa menor estariam aqueles que realmente já entenderam que a vida material é muito boa, mas não é tudo. E aí passa-se a dedicar a esta realização espiritual da sua natureza espiritual. Porque, como eu já falei em outras aulas, né, nós somos espirituais, seres espirituais, e a nossa cobertura material, que envolve inclusive toda a dimensão da existência material, do universo material, corresponde a apenas 1/4 de toda a natureza. Os outros 3/4 da nossa natureza é meramente ou plenamente espiritual. Então nós somos muito mais dotados de atributos espirituais do que atributos materiais. Logo, é uma grande falha cognitiva, um grande equívoco interpretativo ou de entendimento da realidade, de considerar muito mais a estrutura da realidade como sendo material e apenas material, ou dominantemente material, e desconsiderar o princípio vital que existe dentro da natureza material. Inclusive, essa natureza ela é totalmente suprida, sustentada
pelos princípios espirituais. Não há dúvida disso. E, passando por um outro estágio, né, se a pessoa tem ali uma vida que realmente todos os valores são completamente voltados à condição material, e isto passa então a reger a sua condução na vida, a sua condução no mundo, é muito provável que comece a ocorrer o termo dado aqui nesse ponto no livro de timing, uma involução da consciência, certo? Mas eu quero agora enfatizar esse ponto, o que é essa involução, porque às vezes é muito mal visto, muito mal entendido em muitos ângulos, por exemplo, em linhagens, em linhas de conhecimento espiritualista ocidental, por exemplo, onde não se confirma, não se aceita a ideia de uma involução da alma. Né? E aqui Taimni usa esse termo, involução da consciência. Então é importante explicar isso. Para a alma não existe involução. Para a consciência não existe involução. Não existe. A consciência, a alma, está sempre evoluindo. Ainda que venhamos a considerar a possibilidade de uma involução, ou seja, da alma que está num corpo humano vir para um corpo animal, não que isso seja impossível, isso é possível, isso é natural acontecer até. Ainda que isto ocorra, deve-se entender que a alma não evolui. Porque a alma é superior ao corpo. Independente do corpo que se tenha, a alma continua seu processo de evolução. A consciência individual do ser, da alma, continua a evoluir. E isto é respaldado inclusive em escrituras védicas, como por exemplo a história de Bharata Maharaj, o rei Bharata, onde ele era um rei muito poderoso e deixa o seu reino para se dedicar à vida monástica, à vida yógica, não é? Vai viver na floresta e então ele passa a ter ali uma vida muito simples. Porém, ele, devido à compaixão, ele fica apegado aos cuidados de um veadinho que estava na floresta. Um animal selvagem, um animal silvestre, um veadinho. E o que acontece é que a mãe desse veadinho morre. E aí ele fica completamente dependente do rei. E então o rei, ele chega no momento da sua morte, do seu desencarne, e ele fica preocupado com o veadinho. Uma consciência material levou então a ele ficar apegado a quem cuidará deste ser, desse animal, quando eu partir. Só essa preocupação dele, que era uma preocupação material, mundana, fez com que ele encarnasse como um veado. Encarnou como um animal. E isso, assim, não é uma história, não é um conto de fadas, não é uma história da carochinha. É literatura védica, então a gente tem que entender a dimensão autêntica e verídica da literatura védica, não é? Naturalmente, as literaturas mais recentes que falam sobre a impossibilidade disso é baseado numa visão positivista, que leva a visão da ciência para o campo da espiritualidade. Isso acaba criando certas lacunas de compreensão, assim como hoje em dia também é muito comum de tentar levar a visão da transcendência, a visão da espiritualidade apresentada nos Vedas, com base na física quântica, no materialismo cientificista pós-moderno. Então são coisas assim completamente diferentes e que estão abarcadas no conhecimento védico. Estão abarcadas no conhecimento védico. Não é a ciência moderna que abarca o conhecimento védico, pelo contrário. Não é mais fazendo parte do processo todo de uma mentalidade materialista. Não é a ciência, toda a ciência que nós temos é uma ciência totalmente envolvida pelo materialismo, visando uma estrutura apenas materialista. Inclusive tem teses já mostrando que toda essa teoria, inclusive do Boson, Higgs, conhecido como a partícula divina, é um grande equívoco teórico sobre
a existência de Deus. A ciência nunca vai comprovar a existência de Deus, porque Deus não se enquadra nos parâmetros empíricos, descritivos da ciência moderna, da ciência materialista, de nada. Talvez a única ciência que chegou perto de tentar realmente mostrar a existência de Deus foi a ciência clássica proposta por Aristóteles. Unicamente. Unicamente. Pode ficar assim, ai Jaya, mas o Jaya é radical nesses pontos. Não é que é radical, a gente tem que ser verdadeiro. Não é? Seria bonito para mim, até caíram aqui, tinha uma audiência e já começou a sair, porque eu comecei a falar a verdade. Você fala a verdade, as pessoas não querem, as pessoas querem que você fale coisas interessantes, né? Não, realmente, a física quântica, você viu um mantra, você entra em contato com o universo superior, um monte de coisas assim que é para enganar. Eu não estou aqui para enganar, o EVY não está aqui para enganar. Certo? Nós estamos aqui para transmitir um conhecimento. Tá travando a live? É a internet, né? É a internet, é o processo tecnológico de conexão que nós temos hoje em dia é este. Antigamente nós fazíamos tudo isso através de telepatia. E não falhava, né? Hoje em dia falha. Tecnologia nossa, agora vem o 5G, né? Vai falhar também. O pior é que não vai falhar só o aparelho nem a conexão, vai começar a falhar aqui também. Ó. Dá uma reajustada aí na conexão de vocês. Aqui está tudo tranquilo, não travou minha tela, acho que está tudo tranquilo. Então é isto, a ideia é, há a possibilidade da nossa evolução, e a evolução da alma é contínua. Não há uma diferença, então, depois só para concluir a ideia de Bharata Maharaj, né? Não há uma diferença de você estar evoluindo ou de você estar evoluindo materialmente falando. O que ocorre é de você não estar consciente dos erros ou das falhas ou dos compromissos que nós estamos quebrando com a nossa forma humana de vida. Este é um problema, porque nós podemos sim estar utilizando a nossa forma humana de vida, que seria, segundo o próprio Vedanta Sutra, não o Yoga Sutra, Vedanta Sutra, Tato Brahma Jignasa, usar essa natureza, existência material nossa agora como almas que estão questionando sobre a sua própria natureza espiritual. Esta é a finalidade da vida humana. Nem para ficar posando de yogi no Instagram. Nem para isso. Isso não é o propósito da vida humana. Nem mesmo levantar bandeiras de lá ou para cá, cai, levanta, vai. Essas coisas todas são polaridades de um mundo doente pelo materialismo. Então, Bharata Maharaj, ele nasce como veado devido ao apego dele por um ser selvagem, um animal selvagem. Então, existe, de acordo com a ciência védica é a mãe de todas as ciências, a possibilidade disso. Só que ele se lembrava, essa é a diferença, ele tinha consciência de que ele tinha cometido esse erro na vida anterior, e então ele passa a se dedicar novamente ao processo de Bhakti, ainda que estivesse num corpo de um animal selvagem, de um animal silvestre como um veado. Então isso tudo que nós estamos aprendendo aqui dia após dia nessas aulas do Yoga Sutra está sendo guardado na sua consciência. E isto jamais será perdido, porque é um conhecimento chamado de apaurushaya, um conhecimento não manifestado por seres humanos. Eu sou um ser humano, estou, na verdade, uma forma humana, mas o que eu estou falando para vocês é baseado em escrituras que são eternas, escrituras atemporais. Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, Bhagavad Gita. Tudo isso é subsídio teórico, conceitual, filosófico, transcendental, metafísico, que está no cerne do Yoga Sutra de Patanjali. Não dá para não falar desses conceitos dentro da teoria da psicologia do yoga apresentada por Patanjali. Certo? É como até hoje teve um post, né, do Maharaj Chandramukha falando sobre não é com 15 minutos de meditação diária que você vai controlar a sua mente. E isso é um fato.
Não é? Tá todo mundo vendendo hoje em dia 15 minutos de meditação. Ainda mais agora, né? Quarentena, tá todo mundo querendo consumir alguma coisa assim imediata. Mas não é em 15 minutos que nós vamos mudar. E sim, 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, 15 minutos depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Aí, gradualmente, estes 15 minutos começarão a ganhar força dentro da sua disciplina, força em sua consciência. E aí sim, torna-se possível despertar essa consciência na sua totalidade de 3/4 da sua natureza e não mais esta consciência de 1/4 do corpo físico, do corpo material, da natureza material, e querer, a partir dessa estrutura, né, física, material, alcançar os Himalaias, o pico dos Himalaias, o topo dos Himalaias. Né? Segundo a metáfora que eu sempre trago é justamente o topo dos Himalaias é a nossa autorrealização espiritual. Então é disciplina. Se eu nunca faço yoga, vou hoje praticar yoga, 15 minutos de yoga, e eu acho que eu vou me realizar com isso? Certamente não. Mas a continuidade, é o que nós já falamos, abhyasa e vairagya, prática contínua e desapego. Então, em vez de regredirmos espiritualmente, nós estamos num processo de evolução gradual. E se eu estou no processo de evolução gradual e eu estou focado no objetivo, o objetivo Patanjali vai colocar ainda, Ishvara Pranidhana, é fixar a mente no Supremo, não é fixar a mente em objetivos de coisas superficiais, banais, passageiras, irrisórias, insustentáveis, efêmeras. Não, é naquilo que é eterno, aquilo que é transcendental, aquilo que é absoluto. E sim, uma forma transcendental, absoluta, pessoal. Não cai nessa ladainha de a energia, somente a energia. É outra falha. É outra falha. O absoluto não é somente energia. A energia é uma parte, é um aspecto do absoluto. E esse aspecto do absoluto, ele está emanando de algum lugar, de alguma fonte. Essa fonte é o energético. Não existe energia que cria por si só, a não ser na teoria moderna, da ciência moderna. É isso aí, eles inventam. Agora, no conhecimento védico do yoga, você entende que existe uma fonte, é o Criador, é o energético. Esse energético manifesta a energia. Aí sim, existe uma energia espiritual. Mas essa energia espiritual é onde nós estamos nos banhando, é o que está permeando tudo que existe. E nós não vamos ficar apenas nessa dimensão energética. Nós temos que buscar a fonte dessa energia espiritual absoluta, que é então Ishvara, ou Bhagavan. Segundo Patanjali, ele define ele como Ishvara, o supremo controlador de tudo. O homem quer controlar, mas na verdade quem controla e pode controlar tudo é Ishvara, o Ser Supremo. E é isso que Patanjali coloca no Yoga Sutra. Nós vamos chegar nesse sutra ainda, vocês vão constatar isto. Ele diz Ishvara Pranidhanava, rendição ao Supremo. Rendição não é fisicamente, não vou me render ao Supremo e deixar, não é, com que ele coloque uma coleira em mim e faça de mim o que quiser. Ele vai fazer isso, naturalmente, mas não desta forma. Essa rendição é de entender a relação que nós temos eternamente com Ele. E de submeter os nossos caprichos egóicos, individualistas, à nossa realização plena, individual. São duas coisas diferentes também, individualismo e individualidade. O materialista busca a sua noção mundana de individualismo. Eu só penso no meu ismo, não penso no outro. O yogi busca a sua individualidade, preservar a sua individualidade, a sua partícula infinitesimal eterna, entendendo que todos os seres são também infinitesimais e individuais. Então você respeita a natureza do outro, respeita a vida, a presença, a opinião, a natureza do outro. Isso é yoga. Krishna fala no Gita também,
capítulo 6, verso 30. Aquele que me vê tudo e vê tudo em mim jamais está perdido para mim, tampouco estarei eu perdido para ele. Certo? Esse é o ponto. Então, quando nós vemos aqui que existe então essa condição do Samadhi, e esse ponto é chave nesse conhecimento, porque Patanjali está dizendo que é possível de você ter a capacidade de perceber a própria ação da percepção ou de perceber o objeto da percepção. Nós veremos na próxima aula Nirbidya Samadhi. Tá? E aí com Nirbidya Samadhi nós vamos voltar um conceito de Sabidya Samadhi para poder, na comparação dos dois, entender definitivamente o que é Sabidya Samadhi e Nirbidya Samadhi. Só para entender, de antemão, Sabidya é com semente, Bidya é semente, Nirbidya sem semente. Agora veja, se nós estamos num processo de meditação, conseguimos fazer a mente parar de pensar, ou pelo menos parar com o fluxo incessante de pensamentos, surge a possibilidade de não mais pensar no próprio pensamento, mas de observar aquilo que se pensa. Na verdade é isso que Patanjali está dizendo. Chegar a esse nível de Samadhi é a capacidade que nós temos de perceber aquilo que pensamos, perceber aquilo que percebemos, perceber o próprio processo de perceber aquilo que estamos percebendo. É uma tomada de autoconsciência. Como o David disse há pouco, é distinguir duas mentes. Uma mente contemplativa e uma mente ativa. A mente contemplativa é apenas uma mente subjetiva, psicológica, o eu psicológico, podemos dizer o eu freudiano. Não é o melhor termo, né, mas é o que é mais conhecido em todas as prateleiras. E a outra consciência, ou outra mente, é a mente realmente individual, o ego, real, Atma, a alma individual, eterna. É esta que percebe o processo de percepção enquanto percebe um objeto de percepção. Por exemplo, imagine que você tem diante de você, então, uma flor. Tá? Uma flor. Você tem diante de você uma flor. A flor é um objeto de percepção. E você observa a flor. Você contempla a flor. Enquanto você está apenas contemplando a flor, você está apenas num processo contemplativo. O seu ego psicológico, o seu eu psicológico está ali na contemplação. E é aí que entram falhas de compreensão desse processo, porque nessa hora a pessoa, geralmente algumas interpretações, algumas leituras que são feitas sobre esse processo, diz que agora, enquanto você contempla a flor, você é a flor. Patanjali mostra, e com base no Bhagavad Gita, com base no Bhagavatam, com base nos principais tratados de filosofia do yoga, que em vez de você ser aquele objeto que está sendo observado, você na verdade tem que recuar. Autoconsciência. Então você não é nem o objeto de percepção, você não é a percepção. Você é aquele que observa o processo da percepção sobre o objeto percebido. Porque o que terá esse ângulo de observação, esse ângulo de percepção, de meta-percepção, não é a mente, é a alma, é o Atma, é a consciência Chitta. E lembra no início do Yoga Sutra, foi dito que Yoga Chitta Vritti Nirodha, Chitta Vritti, instabilidade mental. Nesse estado já não existe mais instabilidade mental, porque a instabilidade mental ocorre entre a percepção e o objeto. A instabilidade mental não ocorre entre o observador da percepção sobre o objeto. São 3 etapas. Se nós nos identificamos com o objeto ou com o processo de observação e de percepção,
nós desconsideramos o terceiro elemento, que é o verdadeiro eu, que é o que realmente observa. E todo o processo de psicologia do yoga visa levar a esse estágio de perceber-se, autoconsciência, meta-percepção. Eu não vou nem estender porque ainda é um tema bem complexo, né? Eu vou aqui responder algumas dúvidas e só para aproveitar o momento, nós estamos, já vocês sabem, temos uma plataforma de estudos, né, do VVY Academy, e em meio a todo esse turbilhão nós estamos começando um novo projeto ainda de estudos, mais estudos. O negócio é estudar, você tem que investir o seu tempo em estudar, em aprender, em se desenvolver. Deixa de lado a Netflix e o que nós estamos fazendo realmente, em breve, mas só para dar uma dica, é algo como um VVY Flix. Um novo projeto de estudos, onde possivelmente terão aqui continuidade ou estudos sob demanda do Yoga Sutra, Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. É algo interessante, mas só aqui para dar um gostinho, para vocês se animarem no meio dessa quarentena, dessa situação toda aí que parece que não tem solução. Tem solução, fiquem tranquilos. Vamos ver aqui as perguntas que surgiram então, nós temos ainda mais 10 minutos. Suzy, boa noite, Jaya. Boa noite, Suzy. Boa noite a todos. Em um grupo familiar, temos uma mistura desses níveis de consciência. Como auxiliar aqueles que estão com uma consciência mais voltada para o aspecto material? É uma grande missão, né? Principalmente quando está no nível familiar, porque existe sim diríamos, uma relação kármica, né? Em tudo isso. Mas como que nós podemos contribuir, né? Assim, principalmente devido à questão kármica, aquela pessoa, determinada pessoa familiar, às vezes filho, irmão, pai, o que for, tem um pouco dessa consciência ainda nesse nível. É você tentar dar o exemplo. Entende? A melhor coisa é dar o exemplo. É isso que vai ajudar. A pior é tentar mudar. Tentar mudar de forma como uma argila, né, de você ir lá e tentar moldar. Não, não funciona. É você primeiro mudar, melhorar, servir de exemplo. E aí sim, como exemplo, o outro passa a ter um outro comportamento, começa a mudar. Pelo seu exemplo. Essa é a diferença. Não tentar moldar, mas se mudar para poder mudar. Vivian, Vairagya com Abhyasa. Exato, sempre, né? Sempre temos que ter essa postura. Prática contínua e desapego, isso mesmo. A consciência é material. Acho que foi no contexto que eu falei, né, sobre a questão de ter uma mentalidade apegada, né, voltada às funções materiais, sim, uma consciência material. Mas lembre-se que o princípio da consciência ele é espiritual. O que ocorre é uma degradação qualitativa dessa consciência. A consciência que ela é espiritual, no corpo material ela passa então a fazer o processo de satisfação ou de buscar, né, por uma gratificação no próprio corpo. Isso então torna a consciência mais condensada, né, mais densa, logo mais materialmente condicionada. Aí sim seria uma consciência material, mas a consciência em si ela é sempre espiritual. É como se você tivesse então condições de essa mesma consciência que te leva, que te promove para o plano espiritual, ela pode ser utilizada dentro do nível material, e é isso que os yogis fazem. Só que sem a consciência do yoga, nós passamos, ou consciência de Krishna, consciência de Deus, nós passamos a viver no plano material, e essa consciência então espiritual ela passa a se identificar com a matéria. E aí se torna então uma consciência materializada, talvez. Se tem mais alguma pergunta? É que eu não sei quem é.
JF Tralirum, não sei quem é. Desculpa não saber o seu nome, só sei que é o Tralirum. Depois eu vou ver o seu nome e me expresso melhor. Mas 15 minutos não muda ninguém. É igual subir montanhas, resistência versus persistência, com certeza. Se não tiver treino, não tiver disciplina, vai parar ali na primeiro córregozinho de água e voltar a descer, não sobe. Vou sair daqui, gostei muito, verdade sempre. Valeu, muito obrigado pela presença. Perfeito, que lindo aí é. Christian, exatamente. Ok, bom, não tem mais nenhuma dúvida. Então, na próxima aula, próxima terça-feira, nós vamos tratar sobre esse assunto de uma forma mais ligada à ideia do Nirbidya Samadhi, tá bom? E aí nós faremos um paralelo entre essas duas e daremos uma conclusão talvez mais clara sobre as duas. O que é importante ressaltar hoje nesta aula é entender que nós somos a consciência que observa as percepções. Nós não somos a percepção, não somos o objeto da percepção. Certo? Até mesmo se você faz esse recuo e você observa, né, num processo de autoconsciência ou num processo de metapercepção, quando você observa aquilo que você está observando, ou você observa o seu processo de observação, de percepção, você está observando a si mesmo como um objeto. Aqui está o objeto de observação, objeto de percepção. Aqui está a mente que percebe. Esse elemento que está aqui, consciente, que é a alma, torna este ser, este objeto, agora também um objeto de percepção. Tá? Obrigado, Marcelo, também pela presença, meu amigo. Adelaide, estamos em um grande movimento do FAST, ou seja, a busca das respostas imediatas. Exato. Isso é lamentável, né? Graças ao Google, graças a tudo isso que nós temos, né? Deixa eu ver aqui, tinha um livro interessante, um pouco falando sobre esse tema, mas ele não está aqui agora. Não vou nem mostrar como está aqui minha biblioteca, porque está um caos. Estou passando o dia estudando, pesquisando, inclusive ajudando alguns alunos para TCC, então acabo revirando tudo. Mas tem um livro muito interessante, eu queria até... Ah, tá aqui, ó. Aqui, Faça Tempo. Faça tempo, 4 passos para definir suas prioridades e não adiar mais nada. Livro interessante, mas te dá uma fórmula para você apenas ficar mais enredado, mais preso à ideia do imediatismo. É tipo, hoje em dia você cria um problema e você cria outro problema para tentar resolver o problema anterior, mas é tudo dentro de um ciclo de problemas. A ideia é realmente sair dessa matrix, que é o mundo material, que é os condicionamentos, são os condicionamentos que nós temos. Então, gratidão, obrigado Davi, obrigado Lê Mascarenhas, Leila Viana, Tereza, também o Marcelo, Adelaide, todos que estiveram presentes conosco, o Nato Hari, Pedra Viva, bom, tem várias pessoas que eu não conheço, a Andressa também esteve presente, que legal. Tá bom? Então, como sempre, me deixo aqui à disposição se vocês tiverem dúvidas que foram de repente levantadas aqui nessa aula e não foi esclarecido ou não surgiu a dúvida a tempo, pode mandar depois uma mensagem para o nosso privado e a gente responde para vocês, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, a presença, mais um dia aí dedicado aos estudos. Obrigado também pelas perguntas que vocês trouxeram. Vamos continuar firmes, determinados, entusiasmados com o que há de bom na vida. Mantenha a sua paz, serenidade e preserve a saúde. Ok? Namaskar. Até a próxima aula. Gratidão.